Boa tarde a todos. Me chamo Rúbia Maria Pereira, sou doutoranda no programa de pós-graduação em Métodos Numéricos em Engenharia pela Universidade Federal do Paraná. Estou sendo orientada pelo professor Cássio Stadler Scarpim e co-orientada pelo professor Pablo David Vale. Hoje vou apresentar mais uma etapa da minha tese, o aprimoramento do modelo BERT para análise de intenção em textos, uma aplicação em chatbot no setor de petróleo e gás. É, Vou recapitular um pouquinho da minha introdução. Vamos lá. Para contextualizar, então, a metodologia, eu vou retomar alguns elementos que motivaram o desenvolvimento do modelo. Deixa eu já fazer assim que fica mais fácil. O processamento de linguagem natural, então, ele vem se tornando essencial em aplicações que envolvem análise textuais, especialmente em setores que precisam tomar decisões rápidas com base em informações complexas. No caso específico do setor de petróleo e gás, lidamos com mensagens curtas compostas por termos técnicos, siglas e indicadores financeiros. Esses textos eles exigem um modelo capaz de compreender nuances específicas do domínio. Além disso, existe o desafio de lidarmos com mensagens curtas compostas, desafio é, de trabalhar com base de dados reduzidas. Dados rotulados são escassos porque demandam muito tempo de especialistas, né, para eles analisarem e também tempo para fazer anotações. Com isso, os modelos generalistas, como BERT base, apresentam queda no desempenho quando aplicados diretamente ao domínio, reforçando então a necessidade da adaptação específica. Então, para relembrarmos, o objetivo geral da minha tese é desenvolver uma abordagem para análise de intenção de textos específica para textos do setor de petróleo e gás, adaptadas à base de dados pequenas. Como objetivo específico, então, temos três objetivos específicos. O primeiro é desenvolver e implementar um novo modelo de análise de intenção baseado no modelo BERT, ajustando sua arquitetura e hiperparâmetros para otimizar o desempenho na tarefa de análise de intenção de textos. Segundo, avaliar a eficácia da representação textual e do modelo da análise de intenção propostos. E, por fim, comparar o método de análise de intenção, então, com os modelos clássicos, que são os modelos Naive-Bayes, CNN, RNN, LSTM e o modelo BERT-base. Como descrição do problema, então, vou retomar um pouquinho aqui, falando brevemente. Então, nós temos essa figura que ela passa ali o fluxo completo da tarefa de classificação de intenção, que ajuda a visualizar cada etapa envolvida. Então, falando brevemente, nós temos a entrada, que é uma mensagem curta, que é típica desse setor. Na representação, na etapa de representação, o texto ele é tokenizado, convertido em embeddings, passando pelo encoder até se transformar em um vetor representativo. O espaço do rótulos, então, contém cinco intenções: previsão de preço, análise de sentimento, preço atual, conceito e outros. Aqui já existe um desafio, pois algumas classes são semanticamente próximas. Em seguida, temos a modelagem, que pode seguir por dois caminhos, tanto a estrutura plana, que pode prever as cinco classes diretamente, ou a estrutura hierárquica, que ela divide a classificação em nós intermediários. E essa divisão tende a auxiliar em casos de ambiguidade. Seguindo então com o nosso fluxo, nós temos o classificador, que pode adotar o softmax em caso da estrutura plana, ou decisões binárias em caso de estrutura hierárquica. Então, isso depende muito também da sua abordagem. Na otimização, utilizaremos a perda categórica ponderada, que é fundamental para lidar com classes com menor representatividade. E, por fim, avaliamos o desempenho utilizando as métricas mais robustas, como F1, Recall, precisão e a curva de precisão Recall. Esse fluxo, ele evidencia a complexidade da tarefa e aponta os principais pontos onde os modelos generalistas costumam falhar. Então, agora sim. Falando um pouquinho mais sobre
sobre a modelagem. É, Então, aqui nós temos um pouquinho mais sobre a modelagem. Deixa eu colocar uma caneta aqui para me auxiliar. Isso. Então, nós começamos aqui com a entrada, o pré-processamento. Nós temos os modelos de baseline, que são os modelos clássicos, modelo Naive Bayes, RNN, LSTM, CNN e o modelo BERT, que são os modelos clássicos que nós vamos estar utilizando para fins de comparação com os modelos criados, que são o modelo Euler-Finn-BERT e é, Euler-Finn-BERT, tanto na classificação direta quanto na classificação de árvore hierárquica. Todos esses modelos aqui, eles vão ser classificados utilizando um dataset especializado multiclasse pequeno, que em seguida eu já mostro como ele está estruturado. É, Em seguida, ele vai ser então avaliado pelas métricas, e daí sim a gente tem uma saída. A proposta da tese, então, começa com: nós temos um pré-treinamento do modelo associado a notícias de petróleo. Então, nós fizemos um web scraping de notícias de petróleo, e com essas notícias, nós pré-treinamos o modelo BERT, o que ele já ficou mais voltado para o setor de petróleo e gás. A partir disso, nós fizemos fizemos a classificação e também os ajustes conforme eu vou mostrar agora em seguida. Então, para a gente ficar em ordem, vou mostrar primeiro o dataset especializado multiclasse pequeno. Por que que ele é um dataset especializado multiclasse pequeno? Vou passar aqui. Então, esse dataset aqui, deixa eu só apagar aqui. Esse dataset especializado multiclasse pequeno, então eu trouxe aqui uma amostra de cada um dos datasets, que faltou aqui em cima, onde aqui eu tenho a minha label, né, o que eu quero prever. Então, por exemplo, essa primeira linha, ela é sobre previsão de preço, então eu tenho 75 perguntas de cada classe. Então, nós temos atualmente 5 classes, totalizando 375 perguntas. Por isso que a gente determina um dataset pequeno, né, um conjunto de dados pequeno. Então, dentre as labels, nós temos previsão de preço, análise de sentimento, preço atual, conceito e outros. Outros é literalmente outras coisas que não tenham a ver com essas três, quatro que eu mencionei anteriormente. Então, vamos voltar para o fluxo para a gente entender novamente aqui. Esse dataset, ele foi usado, então, para fazer a classificação. Os modelos utilizados foi o modelo de modelos clássicos, né, que eu já falei anteriormente, RNN, Naive Bayes, LSTM, o CNN e o modelo BERT. Nesse caso aqui, o modelo BERT foi utilizado sem o modelo BERT base, que tem dois BERTs, né? Foi usado o modelo BERT base e ele foi utilizado sem fazer nenhuma alteração nele, só literalmente pegar o modelo BERT e utilizar para classificar. Então, como eu falei anteriormente, o modelo Euler-Finn-BERT, ele teve esse pré-treinamento adicional do modelo para então ficar mais refinado para a parte de petróleo. Esse pré-treinamento adicional, ele demorou em torno de 3 a 4 horas, e ele foi feito com o auxílio de uma GPU. Foi rodado pelo Google Colab, então com uma GPU. Sobre agora a classificação direta e a classificação hierárquica, nós também trouxe aqui um slide explicando um pouquinho sobre isso. Então, a classificação direta, o que que ela pega? Ela pega a frase em si. Essa frase, como a gente pode ver no slide, nesse slide aqui, ela está classificada como previsão de preço. Então, aqui eu trouxe ela para cá e coloquei de forma que ficasse
Para vocês entenderem um pouquinho mais sobre a classificação direta e a classificação hierárquica. Pegamos essa frase na classificação direta e literalmente classificamos. Ela é previsão de preço, conceito ou qual dessas tem mais probabilidade de acontecer? Nesse caso aqui, ela é previsão de preços. No caso da árvore hierárquica, a gente trabalha com outro formato. Então, começa. Nós temos aqui a nossa frase e daí a gente classifica sempre em uma label ou não. Nesse caso aqui, ela é conceito? Se ela é, ela para aqui. Se ela não é, ela continua para o próximo nó. É previsão de preço atual? Se é previsão de preço atual, ela para aqui. Se não, ela continua para o próximo nó. É a categoria outros? Se for categoria outros, ela para aqui. Se não, ela passa para o próximo nó. Então, aqui no último nó, a gente tem é previsão de preço ou é análise de sentimento. Por isso que a gente fala que temos um, dois, três, quatro nós na classificação hierárquica. Então, falei um pouquinho da classificação direta, falei um pouquinho da classificação hierárquica, mostrei para vocês uma amostra do conjunto de dados OILFI Intent, que foi construída, esse conjunto de dados foi construído por mim, por isso que ele é um conjunto de dados pequeno. Ele foi voltado especificamente para o nosso projeto que eu estava participando, que era o projeto AcaHub, que ele tinha uma parceria da Universidade Federal do Paraná com a ExxonMobil. Então, como eles eram mais voltados para o setor de petróleo, então eu fiz justamente para que eles pudessem utilizar. Então, por isso que ele é considerado um dataset pequeno. Ele também foi validado por especialistas. É, aqui. Então, como eu falei anteriormente, Oil-Finbert. Esse modelo Oil-Finbert foi baseado no modelo BERT. Ele é especializado em textos técnicos e financeiros. E as adaptações que foram feitas, então, foi feito um pré-treinamento contínuo, que eu já mostrei antes para vocês, com as notícias sobre os que eram relevantes para o setor de petróleo e gás. Foi feito também a técnica de regularização e estabilização, com as técnicas que eu mostrei anteriormente também para vocês. Por exemplo, Mixout, SWA, LLDR, é, Adam W, Adam P, reinicialização de camadas. Eu acho que tem uma ou duas faltando aqui, mas depois qualquer coisa eu retomo aqui. E também os classificadores plano, que foi o classificador direto ou o classificador hierárquico que eu acabei de mostrar para vocês. Então, era isso. Muito obrigada por ter assistido meu vídeo até aqui. Fico à disposição para caso vocês tenham dúvidas, caso tenham alguma sugestão de que caminho seguir. Estou ali para escutar vocês. Muito obrigada e até mais.